Prova de Física da SpaceX de 2019 para 2020. Lembrando a vocês que nos vídeos do nosso canal, você sempre vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo os links para as outras questões daquela referida prova. Então essa primeira questão aqui é sobre eletricidade, tem aqui duas pilhas e umas lâmpadas, L1, L2, L3 e L4. E ele não deu nenhum valor aqui, né? Não deu o valor aqui da tensão dessas pilhas, não deu nenhum número, nenhum valor relativo a essas lâmpadas. Quer dizer, é uma questão qualitativa na verdade. Então ele faz perguntas aqui a respeito dos brilhos dessas lâmpadas aí, quem vai brilhar mais e quem vai brilhar menos. Então, o circuito de um certo dispositivo elétrico é formado por duas pilhas ideais, possuindo cada uma tensão V. Então, V é a tensão de cada pilha dessa. 4 lâmpadas incandescentes que possuem resistências elétricas constantes e de mesmo valor. Essas lâmpadas aqui, L1, L2, L3 e L4. E fios condutores de resistências desprezíveis, conforme o desenho abaixo. Considerando que as lâmpadas não se queimam, pode-se afirmar que... Aqui ele faz as comparações, né? A lâmpada L1 brilha mais do que a lâmpada L2. E assim por diante. Então, lembrando que o brilho de uma lâmpada tem a ver com a corrente que passa por ela, né? Quanto maior é a corrente, maior vai ser o brilho da lâmpada. E outra coisa, tem a ver também com a tensão, né? Lei de Ohm, essas grandezas estão relacionadas. Olha aqui, por exemplo, essa lâmpada L3, ela está submetida a uma determinada tensão, tá vendo? É a tensão entre esses dois pontos aqui. Agora, essas lâmpadas L1 e L2, elas estão também submetidas a essa mesma tensão, só que ela é dividida ao meio aqui, elas são iguais, né? Ó, são todas de mesmo valor, as lâmpadas são iguais. Então essa tensão que chega aqui entre esses dois pontos, ela se divide. Isso aqui forma um divisor de tensão, metade da tensão para cada lâmpada. Então cada lâmpada dessa daqui vai ter a metade da tensão que tem aqui em L3. E outra coisa, já que as lâmpadas são iguais, a tensão vai se distribuir de forma igual também. Claro, porque é a mesma corrente passando nas duas lâmpadas, né? Já que está passando a mesma corrente e as lâmpadas são iguais, elas vão ter o mesmo brilho, né? Então essas duas aqui vão acender do mesmo jeito. Agora essa aqui vai acender mais forte. Aí você tem que pensar na tensão. Essa L3, ela tem toda essa tensão e essas outras duas aqui, elas têm aquela tensão dividida ao meio. Tá, então vamos analisar aqui. A lâmpada L1 brilha mais do que a L2, tá certo isso? Olha aqui, L1 e L2 estão atravessadas pela mesma corrente. Então, se elas são iguais, elas vão ter o mesmo brilho. Isso aqui, portanto, está errado. Letra B, todas as lâmpadas têm o mesmo brilho? Olha, aí você teria que analisar aqui L1, L2, L3 e L4, né? Mas você, na verdade, não precisa olhar todas. Porque se ele está falando que todas têm o mesmo brilho, é mais fácil você mostrar que isso aqui não está certo. E a gente já concluiu aqui que o brilho dessas é igual, mas dessa aqui é diferente. Essa L3 vai acender mais forte, porque ela tem toda essa tensão aqui para ela. E essas duas aqui vão ter a mesma tensão, só que a metade para cada uma. Então essas lâmpadas aqui, L1 e L2, vão acender com menor intensidade do que L3. Então eu não preciso nem olhar para L4, já vi que tem diferença. Então se tem diferença, isso aqui não pode ser verdade. Todas têm o mesmo brilho. Então é mais fácil você concluir que está errado. Tá, letra C, as lâmpadas L1, L2 e L3 têm o mesmo brilho? Claro que não, já concluímos isso. Já concluímos que L1 e L2 são iguais, mesma corrente. Então vão ter o mesmo brilho. Agora essa aqui a gente viu que vai acender mais forte.
porque ela tem toda essa tensão para ela e aqui está dividida. Então isso aqui está errado. Essas lâmpadas L1, L2, L3, elas não têm o mesmo brilho. Mesmo brilho essas duas aqui, sim. Então isso aqui está errado. Letra D, a lâmpada L3 brilha mais do que L2. Olha só, ainda batendo na mesma questão. Acabamos de falar isso aqui, né? A lâmpada L3 vai brilhar mais do que essa e mais do que essa. Por quê? Porque essa aqui tem a mesma tensão que esse par. E aqui nesse par de lâmpadas, a tensão está dividida, metade para cada uma. Essas duas vão acender iguais, porém mais fracas do que essa. L3 vai ser mais forte do que essas duas. Então, essa letra D está correta. Letra E, nenhuma das lâmpadas tem brilho igual? Não, a gente acabou de ver aqui que L1 e L2 têm o mesmo brilho. Então você não pode falar isso aqui, né? Não é verdade que nenhuma delas tem brilho igual. Então isso que está falando aqui está também errado. Portanto, a resposta correta é a letra D de delta. A questão 22 fala sobre campo magnético produzido por uma corrente que passa ao longo de uma espira. Ele quer saber a corrente no centro dessa espira, né? Só que aqui no caso são duas espiras, olha só. Tem uma corrente aqui de 8 amperes que está passando nesse sentido. E tem ainda uma outra corrente de 6 amperes que está passando nesse sentido, 6 amperes. E aqui tem os raios, né? O que tem a ver os raios? É porque a fórmula do campo magnético no centro do espira depende de quê? Depende da permeabilidade magnética daquele meio que foi dado aqui. Depende também do raio e da corrente. E qual é a fórmula? A fórmula do campo magnético no centro da espira é essa aqui. Permeabilidade magnética. No caso aqui eu coloquei μ0 porque é do vácuo, né? Mas se não fosse o vácuo seria o μ genérico, sem ser μ0. Tá, eu tô colocando aqui μ0. Na verdade eu escrevi esse zero aqui e me afobei, tá? Eu devia ter escrito apenas μ. Tá bom. μ0 vezes a corrente dividido por 2R. Só que aí no caso nós vamos ter dois campos magnéticos e observe o seguinte, eles vão ter sentidos contrários. Porque esse campo, ele é como? Ele é perpendicular ao plano da espira. Porém, o sentido desse campo, no caso, poderá ser, no caso aqui, entrando no papel ou saindo do papel, né? A gente representa assim, ó. Isso aqui, esse símbolo, representa um campo saindo do plano do papel, assim. Isso aqui representa um plano entrando no campo do papel. Isso tem a ver com a corrente, né? Como é que a gente determina isso? Você usa a mão direita para determinar isso. Olha aqui. Faz esse movimento com a mão. Isso aqui representa o sentido da corrente. Corrente para lá. Isso aqui representa o campo magnético que vai ser gerado. Então, por exemplo, essa corrente de 6 amperes está assim, você colocaria a mão assim. O polegar no sentido da corrente, o campo vai estar fazendo isso. Então, campo saindo do papel é o campo por causa dessa espira aqui, por onde estão passando esses 6 amperes. Aí você faz a conta aqui, vai ter que usar aqui a corrente, vai ter que usar aqui o raio. É o raio menor, né? Que ele chamou aqui de R1. E essa outra espira aqui, por onde está passando uma corrente de 8 amperes, você vai colocar polegar no sentido da corrente, o campo magnético vai estar fazendo isso. Então vai estar entrando no papel, assim. E aí a gente coloca os valores, né? Esse aqui vai ser então μ0 vezes a corrente, que é 6 amperes, dividido por 2R, no caso 2R1. Então, 2 vezes 2π metros. E vai estar saindo do plano do papel.
O campo magnético da outra espira, por onde estão passando 8 amperes, vai ser isso aqui. μ0 vezes a corrente, 8 amperes, dividido por 2R. Então, 2 vezes... Aqui o raio é 4π metros. Então, 2 vezes 4π. Isso aqui vai ficar μ0 sobre π. E aqui vai ficar 6 sobre 4, que é 1,5. Então, 1,5 μ0 sobre π. E esse outro aqui o 8 vai cortar, né? 8 é 2 vezes 4, então vai ficar μ0 sobre π. Então, 1,0 vezes μ0 sobre π. Aí você vai fazer a subtração de uma menos a outra. Quer dizer, se você considerar o sentido positivo, esse aqui, saindo do papel, você vai ter aqui o mais e aqui o menos. Esse aqui entrando no papel. Então a diferença entre esses dois campos magnéticos é 1,5 menos 1 vai dar 0,5. 0,5 vezes μ0 sobre π. O μ0 é isso aqui, ó, 4π vezes 10 a menos 7. Estou trabalhando direto com o sistema internacional, né? Tesla, metro, ampere. Aqui também usamos em metro o raio e a corrente ampere. Então eu estou dentro do sistema internacional. Não preciso então me preocupar aqui com unidades. Então, saindo do papel, 0,5, o μ0, 4π vezes 10 a menos 7, dividido por π. O π vai cortar, aqui vai ficar 4 vezes 0,5. Isso vai dar 2 vezes 10 a menos 7. A unidade é Tesla, né? Então, 2 vezes 10 a menos 7, olha aqui. 2 vezes 10 a menos 7, resposta correta, letra A de alfa. A questão 23 tem aqui duas polias ligadas por uma correia e aqui em movimentos circulares uniformes, né? Olha aqui, duas polias A e B ligadas por uma correia inextensível têm raios iguais a 60 centímetros e 20 centímetros. Vamos colocar aqui todo mundo em metro, né? Sistema internacional. Então, esse raio aqui é 60 centímetros, é 0,6 metros. E esse outro raio aqui é 20 centímetros, então 0,2 metros. Tá, conforme desenho abaixo. Admitindo que não haja escorregamento da correia e sabendo que a frequência da polia A é essa aqui, ó, 30 RPM. 30 RPM. Então, a frequência da polia B é... Olha só. Você pode ficar com um minuto aqui, RPM, tá? Você vai encontrar a resposta aqui em RPM também. Ou então colocar unidades em tudo e cortar as unidades. Você vai encontrar uma resposta aqui em RPM. Mas se não fosse RPM, se fosse rotações por segundo, você ia encontrar uma coisa aqui em rotações por segundo também. Tá, então quais são as grandezas que nós temos envolvidas aqui? Nós temos o número de rotações por minuto, ó, 30 rotações por minuto. Quer dizer, em um minuto vai dar 30 voltas aqui. Isso aqui é a frequência de rotação. Qual o número de rotações que você tem na unidade de tempo? A gente tem aqui os raios, né? Temos aqui o RA e o RB. Tá, e o que tem em comum com essas duas polias aqui? Elas estão girando com a mesma velocidade? Não. Essa aqui está girando mais devagar, essa aqui tem que girar mais rápido para poder acompanhar ela. Porque elas estão ligadas por uma mesma correia, tá vendo? A velocidade da correia é a mesma ao longo da correia toda. Então, essa velocidade V é a mesma velocidade V que você tem aqui e é a mesma velocidade V que você tem aqui. Então, as rotações são diferentes, mas a velocidade linear é a mesma. Ao longo de uma correia você tem isso, né? Correia sem escorregamento. Acontece isso. Tá, e quais são as fórmulas de movimento circular uniforme que você tem que lembrar aqui? Primeira, V é igual a ômega R.
Velocidade linear é igual a velocidade angular, que é ômega, vezes o raio. Você tem os raios, né? E esse ômega sai de onde? Ômega é igual a 2πf. A velocidade angular tem a ver com a frequência, o número de voltas por segundo. Cada volta é um ângulo de 2π. Então, já que as duas têm a mesma velocidade, v, porque elas estão ligadas por essa mesma correia aqui, vamos poder tirar aqui o ômega A vezes o RA, que é essa velocidade, V igual a ômega R, é igual a ômega B vezes RB. Então, V igual a ômega R aqui e V é igual a ômega R aqui. A velocidade é a mesma. E quanto é que são esses ômegas, quanto é que são esses R's? Bom, os R's foram dados. Esse ômega A foi dado também. Claro que foi dado aqui a partir da frequência, né? Ele quer saber qual é a frequência dessa polia B aqui. Então, vamos substituir os valores dados. Ômega é 2πf. Então, 2π vezes a frequência de A. Vamos deixar a frequência em RPM? Quer colocar para rotações por segundo? Não precisa. Pode deixar em RPM, depois, no final, o minuto vai cortar, né? É claro que se você deixar a frequência em RPM, você vai encontrar a frequência aqui em RPM também. Então, ômega é 2πf, a frequência está em rotações por minuto, então 30 RPM. O RA está aqui, ó, 0,6. Prontinho, então essa aqui é a velocidade da correia, é a velocidade linear dessa rotação, que vai ser a mesma velocidade aqui, ou seja, velocidade é ômega R, então o ômega vai ser 2π vezes essa frequência, que é FB, que é justamente o problema que é 2πf vezes o RB, que é 0,2. Pronto. O 2π vai cortar. Aqui 0,6 e 0,2 vai cortar aqui. Vai ficar quanto? 3, né? Então o que que sobrou? Aqui sobrou FB e aqui sobrou 30 vezes 3. Então FB vale 30 vezes 3, que é igual a 90. Qual é a unidade que a gente está trabalhando aqui? Ó, 30 RPM. Então aqui a gente encontrou também 90 RPM. 90 rotações por minuto. É claro, né? Se esse raio aqui é 3 vezes maior do que esse, essa aqui vai girar 3 vezes mais rápido do que essa. Então 90 RPM, olha aqui. 90 RPM, resposta correta. Letra D de delta. A questão número 24, tem aqui um bonequinho que está puxando aqui uma cordinha ligada numa polia e a polia ligada em outra polia, etc. Você sabe que isso aqui faz o... É como se fosse assim, faz o peso diminuir. Na verdade, você vai ter aqui uma fração desse peso. Agora tem aqui uma meia pegadinha, tá? É porque ele chamou esse peso aqui de X. E lembre que a força elástica numa mola é dada por essa fórmula aqui, ó. Força é igual a K vezes X. Só que esse X aqui não é esse X aqui. Ele está usando a mesma letra em dois lugares. Esse X aqui dessa fórmula significa de quanto que a mola foi esticada ou comprimida. No caso aqui ela vai ser esticada, né? Então esse X aqui é o X aqui da mola. E esse X aqui é o X do peso. Por isso que eu vou fazer o seguinte, claro que uma pessoa que está prestando atenção não vai cair nisso, né? Mas quem está fazendo a questão correndo pode se enganar e achar que é o mesmo X aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar essa letra, eu não vou usar X não, tá? Eu vou usar outra letra no lugar. Que tal a gente usar K? K não, meu filho, aqui vai ter o mesmo problema. K você já está usando. Tá bom, eu vou chamar essa força aqui então de Y. Prontinho. Então eu chamei agora essa força de Y, tá? Então o que está acontecendo aqui nessa polia? Ó, a gente tem aqui uma força Y, que é o peso desse corpo aqui, né? Então, como isso aqui está em equilíbrio estático, o que que vai acontecer aqui? Você vai ter essa corda aqui com a mesma tensão. Aqui e aqui você vai ter
tensões iguais. E quanto que é essa tensão? É a metade desse peso. Claro, porque fazendo aqui o equilíbrio das forças, né? Então, se você tem Y para baixo, você vai ter que ter Y para cima. Mas como a tensão é a mesma ao longo da corda, então Y sobre 2 para cada lado. Então é Y sobre 2 aqui e Y sobre 2 aqui. Então isso aqui é uma coisa que acontece toda vez que você tem esse arranjo. Uma polia, você tem aqui uma tração numa corda que está ligada ao centro dessa polia. Aqui ao longo da cordinha você vai ter a força se distribuindo, metade para cada lado, né? Então, se você tem aqui Y, aqui é Y sobre 2. Aqui vai acontecer de novo a mesma coisa. Se aqui é Y sobre 2, que a gente viu aqui, nessa segunda polia, quanto é que você vai ter de força para cada lado? A metade. Então, aqui, nessa cordinha, aqui nesse trecho, é a metade disso. Então, Y sobre 4. Y sobre 4. Aqui vai acontecer de novo a mesma coisa. Vai metade para cada lado. Então, Y sobre 8 para cá e Y sobre 8 para cá. Então, aqui é Y sobre 8. E quando chegar aqui, aí você vai ter a força aqui desse lado da cordinha. Aqui é a mesma cordinha, passando por outro lado. Então, não vai dividir ao meio. Quando divide ao meio, é a força central que é dividida ao meio para os dois lados da cordinha. Aqui, essa força Y sobre 8 é a mesma força Y sobre 8 que você vai ter aqui. Então, Y sobre 8. A força que a pessoa vai fazer aqui é a oitava parte desse peso. Aí fica mais leve para levantar, né? Tá, o enunciado diz o seguinte: o sistema de polias, sendo uma fixa e 3 móveis, essa é a fixa e essas 3 são móveis, encontra-se em equilíbrio estático conforme mostra o desenho. A constante elástica da mola ideal de peso desprezível é igual a 50 newtons por centímetro. Ó, presta atenção aqui, centímetro, hein? E a força F na extremidade da corda, ele quer essa força aqui. A força F na extremidade da corda é de intensidade igual a 100 newtons. Então, essa força aqui, que a gente calculou como sendo Y sobre 8, ela vale 100 newtons. Olha só, se aqui é 100 newtons, isso é Y sobre 8, quanto é que vale o Y? O Y vale 800 newtons. O valor do peso do corpo X, que a gente mudou o nome para Y, né? Que a gente já viu aqui que dá 800 newtons. E a deformação sofrida pela mola... Tá, então a gente já tem o peso do corpo, 800 newtons. Aqui, ó, tem duas respostas que tem 800 newtons, tá vendo? Mas ele tá perguntando duas coisas aqui. Ele quer saber o peso do corpo X, que é isso aqui, 800, e a deformação sofrida pela mola. Olha só. A força que está agindo sobre a mola, a força elástica, ela vale aqui no caso a metade de Y. Então, essa força aqui é 800 sobre 2, que é 400. Então, essa força elástica aqui é 400 newtons. Agora, força elástica é igual a K vezes X, a constante elástica da mola e a deformação. Quanto que é a constante elástica? É o K. É 50 newtons por centímetro. 50 newtons por centímetro. Presta atenção aqui que ele está trabalhando com centímetros, hein? Ele deu K em newton por centímetro. Então, o X que você vai usar aqui vai ter um resultado em centímetros. Tá, então quanto que é o X? É 400 sobre 50. X é 400 sobre 50. Só que o resultado aqui, isso aqui vai dar 8, vai ser em centímetros. Então, 8 centímetros. Então, essas são as respostas. O peso do corpo é 800 newtons e a deformação é 8 centímetros. Olha aqui, 800 newtons e 8 centímetros é esse aqui, ó. Então, a resposta correta
é a letra D de delta. A questão 25 tem aqui um sistema que está em equilíbrio, que é como se fosse uma gangorra, né? Uma gangorra aqui, que é essa viga Z, e aqui tem dois pesos, Y e X, ele deu as distâncias aqui. Então, uma viga rígida e homogênea Z com 100 centímetros de comprimento e 10 newtons de peso. Olha aqui, essa viga tem um peso, hein? Presta atenção, não vai esquecer do peso, não. Você não tem que considerar só o peso aqui dos dois blocos, não. Tem o peso da viga também para ser considerado. Tá, então essa viga com 10 newtons de peso está apoiada no suporte A. Está apoiada nesse pontinho aqui. É uma gangorra, né? E está em equilíbrio estático. Se está em equilíbrio estático, você vai aplicar o que aqui? Momento igual a zero, né? O somatório dos momentos das forças que estão agindo aqui vai dar zero, claro, para ficar em equilíbrio estático. Os blocos X e Y são homogêneos, sendo que o peso do bloco Y é 20 newtons, aqui ó, 20 newtons. Conforme desenho abaixo. Ele não deu o peso do bloco X, é justamente o que ele pergunta, né? Tá, então a gente vai fazer somatório dos momentos é igual a zero. Quais são os momentos que a gente está vendo aqui? Observe aqui que os corpos envolvidos não são pontuais, eles são corpos extensos. Então a gente tem que considerar o centro de massa deles. Toda vez que você tem um corpo extenso, para calcular o momento, você vai pegar uma força aplicada no centro de gravidade desse corpo. Então, esse bloco vai ter o peso dele aplicado aqui ao seu centro. Esse bloco X também, faz de conta que aqui é o centro, tá? Aplicado aqui. O que mais? Tem ainda o peso da viga. Não pode jogar fora o peso da viga. Olha só, o peso da viga, ele está aplicado no seu ponto médio, no seu centro de massa, no seu meio. Então, aqui. Aí você vai ter que calcular essa distância, né? Então, vamos colocar os valores que o problema deu aqui. Olha só. A viga tem um peso de 10 newtons. Então, 10 newtons. O bloco Y tem um peso de 20 newtons. Então aqui, ó, 20 newtons. E o bloco X, vamos chamar de X o peso dele, pronto. É o que o problema pede, né? Calcule o peso do bloco X. Aí você tem que calcular aqui as distâncias para poder calcular o momento. E a gente tem aqui as medidas todas, né? Olha só. Aqui a viga mede 100 centímetros, essa medida aqui é 44. Então, 44. Para chegar aqui na metade da viga, faltam 6 centímetros, né? 44 mais 6 dá 50. Então, quando você for calcular o momento do peso da viga, você vai usar aqui um braço, uma distância igual a 6 centímetros. Tá, onde que você vai calcular aqui a distância para o centro do bloco X? É o momento em relação ao ponto de apoio, né? Então, em relação aqui ao ponto A. Então, 6 centímetros para cá. Aqui, vamos ter quanto? Olha aqui, ó, 44 menos a metade da extensão do bloco X. Então, essa metade aqui é 4. Então, vamos ficar aqui com 4 e 40. É 44 total, né? 44 menos 4 dá 40. Então, esse peso X vai ser aplicado a uma distância 44 menos 4, que dá 40 centímetros. Para efeito de calcular o momento, né? E aqui para o bloco Y, qual é a distância que a gente vai usar? Olha aqui, ó. 44. A viga toda tem 100. Então, daqui até aqui tem 56. 56 centímetros. Só que aqui, o centro de massa desse bloco, já que o bloco mede 20, você vai descontar 10 centímetros para cá. Então, 56 centímetros descontando 10 centímetros, isso vai dar quanto? 46. Então, você vai considerar uma distância, até aqui o ponto A, de 46 centímetros.
Agora é só fazer somatório dos momentos é igual a zero. Observe que você vai ter esse movimento aqui num sentido e esses momentos aqui vão estar no sentido contrário, né? Quer dizer, esses dois se somam e tem que dar o mesmo resultado daqui. Então, somatório dos momentos é igual a zero. Você pode colocar um sentido para os momentos assim, ou então colocar momentos para lá, somam a mesma coisa que os momentos para cá. Tanto faz. Então, eu vou fazer desse jeito aqui. Esse momento aqui é 40 vezes x. 40 centímetros e o peso do bloco X. Isso tem que ser igual à soma desses dois momentos, que dá 6 centímetros vezes 10. E aqui, 46 centímetros vezes o peso, que é 20. 46 vezes 20. Aqui a gente pode simplificar todo mundo por 10, né? Então, corta aqui, todo mundo foi por 10. Isso vai dar 4x. É igual a 6 mais 46 vezes 2, isso dá 92. 92 mais 6 dá 98. Então, o x é igual a 98 dividido por 4, que vai dar 49, 24,5. 24,5 o quê? Newton, né? Estamos trabalhando aqui com os pesos em Newton. Então, 24,5 newtons. Olha aqui, 24,5 newtons. Resposta correta, letra E de eco. Questão número 26 é sobre termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica. Um gás ideal é comprimido por um agente externo ao mesmo tempo em que recebe calor de 300 joules de uma fonte térmica. Sabendo que o trabalho do agente térmico é 600 joules, então a variação da energia interna do gás é... Olha só, por incrível que pareça, as contas que você usa aqui para fazer esses problemas de termodinâmica são muito simples. A dificuldade que aparece é a dificuldade dos sinais, né? Quando é que o trabalho é positivo, quando que é negativo, quando é que a energia é positiva, negativa. Eu tenho aqui um gás que está dentro de um recipiente, tem aqui normalmente um êmbolo, né? Que permite ao gás se mover e realizar trabalho, para lá ou para cá. Então nós temos aqui três grandezas envolvidas. Temos a energia interna do gás, que tem a ver com a temperatura, né? Temos o calor que é fornecido aqui para o gás. E temos o trabalho realizado pelo gás. E essas grandezas estão relacionadas como? É só você lembrar que quando você joga calor nesse sistema, esse calor vai se distribuir em trabalho e em variação de energia interna. Calor que vem aqui é igual à energia interna que aumentou e ao trabalho realizado. Então é isso aqui. O calor fornecido ao sistema é igual ao ΔU. Quer dizer, uma parte desse calor vem para cá, vai causar um aumento da energia interna, que é aumento de temperatura, mais o trabalho realizado. Assim, ó. Então vamos ver, um gás ideal é comprimido por um agente externo. Comprimido por um agente externo, hein? Se ele está sendo comprimido por um agente externo, esse trabalho aqui vai ser negativo. De quanto foi? Eu não sei ainda, mas já vou deixar um sinal menos aqui. E recebe o calor de 300 joules de uma fonte térmica. Olha aqui, recebendo calor de 300 joules. Então esse que aqui vale 300. É o calor que o sistema recebeu, 300 joules. Sabendo que o trabalho do agente externo é de 600 joules, então olha aqui. Esse W eu sei que é negativo porque ele está sendo comprimido. Então é negativo e esse trabalho vale 600 joules. Então ele é menos 600. Então vai ficar 300 é igual a ΔU menos 600.
A pergunta que ele faz, então a variação da energia interna do gás, variação da energia interna está aqui. É só passar o 600 para o outro lado, vai ficar ΔU é igual a 300 mais 600, que é 900 joules. Então, 900 joules. Normalmente, nesse tipo de problema, eles colocam uma pegadinha para ver se você não se embolou com os sinais, né? Então, eles colocariam mais 900 e menos 900. Mas aqui não foi o caso. Já colocaram direto ali o 900, foram bem camaradas, né? Então, no fim das contas, olha aqui o que aconteceu com esse sistema. Ele recebeu 300 joules da fonte de calor externo. Então, 300 joules foram jogados para dentro do sistema. E ele também foi comprimido. Se ele foi comprimido, o trabalho que foi realizado sobre o gás virou energia interna também. Então, o trabalho do agente externo é 600 joules. Então, ele recebeu 300 joules da fonte de calor e recebeu 600 joules do trabalho externo. Então, 600 mais 300, isso vai ser o aumento da energia interna, que veio daqui e daqui. Então, ele ficou com mais 900 joules, que é justamente a variação da energia interna, mais 900 joules. Então, 900 joules, resposta correta, letra A de alfa.